Hoje eu vou te ensinar a refutar o que é possivelmente o principal e mais famoso truque no xadrez entre iniciantes, que é o mate pastor. Eu vou te mostrar duas opções com características um pouquinho diferentes, ambas levando a boas posições, mas o que a gente vai estar mais tempo falando nesse vídeo é sobre os princípios e quais são as ideias por trás dos lances que a gente está fazendo para punir as tentativas prematuras de ataque do branco. Então provavelmente você já sabe do que se trata o mate pastor, mas vamos para os lances para a gente entender melhor. Isso é uma tentativa de dar checkmate muito rápido por parte do branco, que normalmente segue da seguinte forma: depois de E4 as pretas jogam E5, e aqui a ideia do branco vai ser jogar dama para H5, seguir com bispo C4, e aí depois desse lance ele já vai estar ameaçando dama para F7, que é checkmate. Ou seja, o branco simplesmente tira duas peças para atacar o ponto mais vulnerável na posição das pretas, que é F7, que é defendido unicamente pelo rei. E aqui, se você não for cuidadoso, você vai levar checkmate depois dessa ameaça. Mas por mais que pareça até forte essa ideia, de fato, não é uma boa ideia você tirar a dama rápido assim no início, porque ela se torna muito vulnerável a ataques por peças menores. E agora a gente vai começar a entender realmente por que de fato essa abertura não é muito boa e quais são os recursos que você tem para punir esse tipo de jogo. E o principal motivo é esse do que eu estava falando. Como a dama fica muito vulnerável ao você tirar ela e colocar do lado das pretas aqui no tabuleiro, né, dentro da posição das pretas, toda vez que as pretas conseguirem atacar sua dama com uma peça menor, você vai ter que mover ela para fugir desse ataque, e isso é mais uma peça menor desenvolvida pelo preto, e ele começa a conseguir muita iniciativa. Você vai estar jogando uma abertura de brancas, buscando por um ataque prematuro, que se não for bem sucedido, vai ser você que vai estar tendo que defender e jogar retrocedendo, enquanto as peças pretas avançam. Antes da gente começar a falar dos lances e das opções que você tem aqui, uma questão de ordem de movimentos que é importante entender é o que acontece se o branco começar com bispo para C4. Pode parecer até mais interessante, porque depois disso o dama para H5 já vai estar ameaçando checkmate, e as pretas teriam menos opções para responder a esse lance, mas o problema aqui é que se o preto seguir com o cavalo para F6, por exemplo, ele já está defendendo H5, e aí matou as suas ideias de dar o mate pastor, né? Então a ordem de movimento muito mais comum que você vai ver é começando com dama para H5, porque isso não só começa a colocar pressão em F7, como eu falei, ameaçando o bispo C4, esse lance também tem uma ameaça imediata, que é bem mais grave, que é tomar o peão em E5 com cheque. E uma das maneiras através das quais muita gente perde nessa posição é jogando esse tentador G6 atacando a dama, o que é um erro, entrega completamente a posição, porque depois de dama toma E5, a torre aqui no canto tá caindo. Não tem como você cobrir o cheque e ao mesmo tempo salvar a torre, então você vai estar perdendo material. Não é essa a maneira correta de lidar com essa abertura, mas eu achei importante pontuar esse erro porque é muito comum. Aqui eu vou te dar duas opções para realmente destruir esse lance. Uma é um pouco mais sólida e de fato é o melhor lance, objetivamente falando. E a outra eu tô colocando aqui para o pessoal que gosta de gambitos, gosta de sacrificar material e tem um estilo mais agressivo que envolve sacrificar o peão de E5 por ainda mais iniciativa. Então, já que essa é uma opção bastante interessante, vamos começar vendo ela. E aqui eu vou sugerir esses dois lances. Cavalo para F6 é o lance mais agressivo e que envolve sacrificar material, porque você não está defendendo o peão de E5. E cavalo para C6 é o lance principal, que defende o peão de E5. E também é muito bom, a gente vai ver em seguida. Mas qual que é a ideia por trás de cavalo para F6? A ideia é que você já tira uma peça com o tempo, atacando a dama, força ela a mover, e aqui o branco provavelmente vai estar feliz, acreditando que ele conseguiu ganhar um peão com cheque, isso é muita coisa, mas de fato não é. A gente vai bloquear esse cheque com o bispo, e agora você vai perceber que a dama já está numa posição bem vulnerável para levar outro tempo com o cavalo para C6. A gente vai conseguir desenvolver o outro cavalo, batendo na dama mais uma vez, e o branco vai ter que tirar essa peça desajeitada daí do centro. E aí, através dessa iniciativa e desse tanto de peças que a gente consegue tirar com o tempo em cima dessa dama, que a gente consegue a nossa compensação pelo peão sacrificado. Como a gente vai ver, as coisas podem ficar muito feias para o branco aqui, muito rápido. Ele vai ter que jogar de forma bem precisa para lidar com o fato de que a dama dele está muito vulnerável no centro. Daqui para frente eu preparei a análise tendo em vista os lances mais jogados entre iniciantes, até porque se a gente for falar do rating intermediário para avançado, ninguém vai estar jogando isso aqui de brancas para começar, e se tiver, você não precisa desse vídeo para punir uma abertura na qual o branco expõe tanto assim a peça mais valiosa dele, né? Então, o que é pertinente mesmo é ver o que o pessoal joga aqui no nível iniciante. E entre iniciantes, bispo para C4 é o lance mais comum nessa posição, desenvolvendo a peça. E aqui a gente vai seguir com cavalo para C6, atacando essa dama. O melhor lance para o branco seria jogar dama para F4, é o lugar mais seguro para mover.
ele pode colocar a dama em vários lugares desajeitados que levam ainda mais tempos, e aí nesse caso fica ainda mais fácil de punir esse jogo. Mas nesse caso, considerando dama para F4, a gente vai seguir com D5, e a ideia desse lance nem é atacar esse peão ou criar algum tipo de ameaça no centro. A principal ideia é abrir as nossas peças com bastante iniciativa e continuar com esse espírito de jogar as peças brancas para trás e criar ameaças. Aqui, entre iniciantes, todo mundo toma esse peão com o peão e a gente vai seguir com o cavalo toma D5. Isso é mais um tempo na dama, então eu acredito que faça bastante sentido para o branco aqui tomar esse cavalo para lidar com esse tempo. Agora, dama toma D5 já cria uma ameaça de tomar em G2. Você ficaria surpreso com quanta gente joga cavalo para C3 pensando que está atacando a dama aqui e entrega o peão de G2 e, consequentemente, o jogo. Mas considerando que o branco veja essa ameaça e defenda com o cavalo para F3, por exemplo, desenvolvendo e bloqueando o ataque, a gente pode seguir fazendo o roque. O branco a gente pode assumir que vai fazer o roque também. E aqui tem um lance que talvez não seja muito intuitivo, mas que eu encorajo você bastante a dar uma memorizada, que é a ideia dama para H5 nessa posição. Por que esse lance é tão pertinente? Primeiro porque a gente ia ter que mover essa dama do centro de qualquer jeito daqui a pouco, porque cavalo C3 está vindo. E segundo porque com o dama para H5 a gente cria muitas ideias de ataque que são perigosíssimas contra esse rei aqui. Eu vou te mostrar algumas delas. A primeira vai ser esse lance bispo para D6 aqui. Porque se a gente conseguir se livrar desse cavalo e colocar o bispo nessa diagonal com sucesso, a gente pode estar ameaçando ideias de dama para H2 checkmate. Então, a gente vai ver combinações de ideias como bispo para D6 e bispo para G4. A ideia de bispo G4 sendo tomar o cavalo, remover esse cavalo, que é o principal defensor da ala do rei das brancas, e aí seguir com o nosso ataque. Se o branco for muito ganancioso aqui, por exemplo, jogar o lance dama toma C7, que também é muito praticado entre iniciantes, né? Se aproveitando desse peão fraco, a gente vai continuar com o nosso plano de bispo para D6. Como agora não tem mais o peão dando suporte para esse quadrado, bispo D6 entregaria a peça, a gente tem que preparar isso um pouquinho, a gente prepara com torre para D8. Agora eu estou defendendo o quadrado de D6, e se você reparar, se a gente conseguir jogar bispo para D6 com sucesso aqui, a dama não tem quadrados, ela não tem para onde fugir. Então, é possível que o branco simplesmente não note isso e se perceba com a dama encurralada nessa posição. É importante notar, né? Quando você tirar o bispo, o cavalo vai estar defendendo sua torre, então tá tudo defendido e a dama branca não tem quadrados. Então, se o branco notar isso, ele deve jogar um lance tipo dama de volta para F4. Mas agora ele gastou 2 tempos para fazer esse zigue-zague, tomando um peão e entregando muita iniciativa para a gente. A posição está completamente ganha aqui depois do lance que é muito interessante, cavalo para D4. Pode parecer um lance absurdo, porque esse cavalo está sendo atacado 2 vezes, né, se eu conseguir fazer essa seta, pelo cavalo branco e pela dama branca, e está sendo defendido apenas uma vez. Porém, a ideia é aquela da qual eu falei, a gente remover esse cavalo da brincadeira para poder jogar bispo D6 e ameaçar mate em H2. Se ele tomar esse cavalo aqui, por exemplo, bispo para D6 e as pretas estão completamente ganhas, porque não dá para mover a dama para um lugar que defenda H2. Se você tirar a dama para qualquer lugar, a dama para H2 é mate, e não dá para mover a dama e defender esse quadrado ao mesmo tempo. O branco teria que jogar um lance tipo cavalo E2 aqui, entregar a dama para não levar checkmate imediato, e aqui está completamente perdido. Então essa é a opção mais agressiva que eu recomendo que você experimente quando o branco tenta jogar o mate pastor contra você, que é entregar esse peãozinho aqui em E5 com o cavalo para F6 e aí seguir desenvolvendo suas peças com muita iniciativa. Lembra desses princípios. Joga D5 com força, joga as suas peças para frente, cria ameaças contra os quadrados fracos das brancas, cria ameaças contra a dama branca e lembra dessas ideias quando você conseguir centralizar sua dama, de jogar essa sequência dama D5 e dama para H5 e começar a criar ideias de ataque na ala do rei. Agora vamos para outra opção que é mais convencional, e é o lance principal aqui, que é cavalo para C6, simplesmente defendendo o peão. E aqui o branco vai seguir com a ideia dele de bispo para C4, e agora ele está ameaçando checkmate. Muita gente perde a partida aqui com cavalo para F6, porque isso não defende contra a ameaça de mate. A gente tem que ser muito cauteloso, porque quando o branco está ameaçando mate, não dá para jogar qualquer coisa. O nosso lance aqui precisa ser G6, quebrando essa diagonal, contra-atacando a dama. E agora a gente não está mais preocupado com aquele probleminha que tinha antes, né, de dama E5 batendo na torre, porque o quadrado já está defendido, né, o peão já está defendido pelo nosso cavalo. Então,
Normalmente o branco vai tentar ser resiliente aqui, jogar dama para F3, ameaçando o mate de novo em F7. A gente continua defendendo com o cavalo para F6. Lembra que o cavalo está defendido pela dama, então não pode ser capturado, e aí você bloqueia a ameaça de checkmate. E agora simplesmente, né, acabaram os truques. O branco pode, sei lá, talvez numa partida de bullet tentar essa ideia absurda que é G4 e G5, mas é muito lento. Se ele jogar G4, você tem cavalo D4 batendo na dama de imediato, ele não vai poder mais ficar nessa coluna ameaçando o mate. Depois você vai tomar esse peão, porque ele vai ser muito fraco. Você vai estar ameaçando o cavalo C2, então G4 absolutamente não funciona. E aqui é a hora que o branco vai aceitar que o truque dele não deu certo, né? As pretas defenderam e começar a tentar jogar xadrez normal. Mas a esse ponto, agora é a nossa vez de começar a punir ele com um contra-ataque. O lance mais comum entre iniciantes aqui é D3, e isso já permite uma das nossas principais ideias de ataque, que é cavalo para D4, batendo na dama e ameaçando o cavalo toma C2, que seria uma forca, né? Seria um cheque, que também ataca essa torre. Ganhando a torre, nós ganhamos a qualidade, mesmo que o cavalo seja perdido depois. Então, o branco tem que voltar a dama para D1 para salvar a peça e ao mesmo tempo defender o quadrado de C2. E agora a gente continua jogando para frente. Vamos com aquele D5 batendo no bispo e abrindo ao mesmo tempo o nosso bispo com cada vez mais atividade. Bispo para G4 pode ser uma ideia em algumas posições, atacando essa dama de novo, colocando pressão. Aqui E toma D5 é o principal lance. E tem duas opções que você pode tentar lembrar aqui. Uma opção muito interessante que eu achei nessa análise que eu estava fazendo é B5. E eu vou te mostrar essa linha, mas como o intuito desse vídeo é te mostrar linhas que são muito simples, fáceis de lembrar, coisa que não vai te dar trabalho, que na hora que você encontrar o mate pastor, assim, de surpresa, você não vai precisar lembrar lances muito específicos, a gente tá só fazendo lances de desenvolvimento naturais e lembrando principais ideias. Mas se você quiser se esforçar um pouquinho para memorizar esse lance, leva uma posição muito interessante, porque B5 aqui, a gente ignora um pouquinho recapturar esse peão para que depois de bispo para B3 a gente comece a colocar pressão nesse bispo na ala da dama. Agora o bispo está ficando bastante sem quadrados aqui, a gente vai jogar A5, se ele permitir A4 o bispo vai ser perdido, né? Não tem para onde fugir. Então, provavelmente o branco vai jogar C3, o que dá um quadrado de fuga para o bispo e, ao mesmo tempo, ataca o seu cavalo bem posicionado aqui no centro. Agora, a gente toma o bispo com o cavalo mesmo para não perder tempo, né? Agora ele vai ter que recapturar, digamos, dama toma B3. Isso permite dama toma D5, defendendo o peão de B5, ameaçando G2 e oferecendo a troca das damas. E isso leva a uma posição melhor para as pretas também, é bastante interessante você lembrar disso. Mas se você não lembrar dessa ideia que é B5 aqui e simplesmente recapturar o peão nessa posição, tá ótimo também, vai levar uma ótima posição. Aqui você pode esperar ver C3, tentando tirar seu cavalo forte aqui do centro, a gente simplesmente pode voltar o cavalo para C6. Dama para F3 pode ser uma ideia, batendo no cavalo, a gente defende com bispo para E6, desenvolvendo a peça. E de quebra, colocando mais um defensor em F7, agora todas as ideias de ataque em F7 estão completamente mortas. O branco pode tentar cavalo para H3 nessa posição, e isso está tentando jogar cavalo para G5 em seguida, o que vai bater no seu bispo, criar algumas ideias de tirar o defensor. E aí, para não permitir isso, você pode jogar com H6, pode jogar com F6, ou também pode simplesmente jogar o lance mais natural aqui, que é desenvolver uma peça com bispo E7, defender G5 mais uma vez. Agora, se cavalo G5 a gente está tomando, ganhando uma peça, podemos assumir que o branco vai talvez fazer o roque nessa posição. E aqui você pode também fazer o roque e preservar uma posição ligeiramente melhor, que seria uma maneira extremamente simples de jogar, assim, não tem... Todos esses lances que eu te mostrei não tem nada mais intuitivo, mas se você conseguir se lembrar, eu vou te dar um plano aqui que é um pouco mais ambicioso, que é não fazer o roque curto, mas sim aproveitar que a gente já jogou G6 para começar a alavancar uma avalanche de peões contra esse rei branco, e aí a gente vai buscar jogar mais para frente com lances tipo dama para D7, roque longo, e aí H6, G5, G4, e aproveitar as nossas peças bem posicionadas, olhando para a ala do rei aqui, para tentar dar mate no rei branco. Eu vou mostrar aqui mais alguns lances para você ter uma ideia mais clara de como conduzir esse plano. Aqui a gente jogaria com H6, por exemplo, e a ideia é essa das setas aqui, jogar G5, isso já ameaça G4, G4 seria uma forca que ganha material, e além disso, né, observe que mesmo que o branco mova a dama e G4 não seja uma forca, o cavalo estaria encurralado se o peão estiver em H6, né? O cavalo simplesmente não tem quadrados, né? Então, ele tem que ser muito cuidadoso com como responder aqui. Eu dei uma continuação que segue com o branco não apreciando a importância dessas ideias de ataque que a gente tem e fazendo lances de desenvolvimento naturais. E aqui você vai ver como em 5 movimentos a posição fica completamente perdida para o branco, mesmo que ele esteja simplesmente jogando lances naturais. Eu dei o lance torre para E1 aqui, por exemplo, que seria um lance bem natural. A gente já segue com dama D7,
estamos preparando essas ideias de G5, G4 e roque longo. Então, digamos, rei para H1 seria um lance que eu acho difícil que o branco jogue, mas foi o lance que eu coloquei nessa análise porque qualquer outra coisa é até bobo analisar porque perde muito rápido. Rei para H1, a ideia é liberar o quadrado de G1 para que você responda G5 e G4, primeiro movendo a dama e depois, quando G4 vier, movendo o cavalo para G1. E é isso que acaba acontecendo aqui. G5, digamos que o branco veja G4, ele vai jogar talvez dama para G3, agora G4, cavalo G1. E depois de H5 aqui, você está preparado para jogar H4, roque longo, F5, F4 e simplesmente atropelar esse rei branco que está muito vulnerável nessa posição e que está com uma falta crítica de defensores, né? O branco está muito subdesenvolvido e isso em função do fato de que ele passou tanto tempo movendo a dama para cima e para baixo na abertura. Então essas foram algumas linhas bastante simples para te ajudar a lidar bem com esse mate pastor. Eu vou deixar um card aqui em cima para um vídeo no qual eu falo de maneira ainda mais aprofundada sobre como refutar ataques prematuros de dama. Se ficou alguma dúvida sobre qualquer das linhas que eu mostrei, sinta-se à vontade para deixar na descrição. Se inscreve no canal para ver mais. Vou ficar por aqui. Beijinho do Rei Afogado e tchau!